Ai, ai. Às vezes a gente ser antigo, Valio Bene, né? A gente constata, sim, ao longo É, do tempo, certas mudanças, né? sim. Eu fui militante político, tal, de grupo de esquerda, durante a ditadura. E à época, nós da esquerda, nós éramos, vamos dizer, anti-institucionais, né, Valio Bene? Que as instituições não nos serviam. Uhum. Eram instituições, afinal de contas, contaminadas pela ditadura. E mesmo depois da democracia, as esquerdas tendem, por princípio, por horizonte que tem de transformação da sociedade, e com correção, né? Faz sentido isso? Correção no sentido de que, sim, faz sentido, é coerente. Haver as instituições como limitadoras, de algum modo, da sua vontade. Né? Certas transformações sociais que são imaginadas por alguns, com as instituições que estão aí, podem ser impossíveis. Então nós nos acostumamos a ver a esquerda ou as esquerdas como movimentos que podem criar instabilidade. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, especialmente com as redes sociais. E hoje, mundo afora, quem defende o rompimento da ordem e quem combate mais as instituições são mais os direitistas do que os esquerdistas. Por que, Reinaldo? Eles se tornaram então revolucionários e os esquerdistas se transformaram em conservadores? Não. Essa direita é reacionária, ela é disruptiva para trás. A revolução é uma disrupção que se pretende para a frente. Nem sempre é, hein? Às vezes fala que é para frente, não é. Mas em tese, quando você faz a revolução, você faz uma disrupção, um rompimento em busca de uma coisa nova, de uma nova realidade social, para dar espaço a novos atores políticos que antes não tinham voz. Esse é o sentido de uma revolução. Foi o sentido pegar a Revolução Burguesa, da Revolução Francesa. Não é? Agora, você pode fazer disrupção para trás, querer disrupção para trás. Ou seja, nós vamos romper essas instituições que estão aqui, nós não gostamos delas, porque nós queremos voltar a um passado que nós achávamos que era melhor. Pode ser até que um passado que nunca tenha existido, mas que eles sonham. Eu estou falando isso porque o Datafolha, os lulistas, bolsonaristas das instituições, os lulistas são mais defensores das instituições do que os bolsonaristas. Quem está surpreso? Eu não estou. Vai. Os eleitores do presidente Lula confiam mais nas instituições em geral do que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo essa pesquisa Datafolha. Os únicos setores que têm maior credibilidade entre os bolsonaristas são as Forças Armadas e as grandes empresas brasileiras. Entre os que votaram no presidente Lula nas últimas eleições, na última disputa presidencial, 87% dizem confiar um pouco ou muito na presidência da República, 82% no Ministério Público, 81% na imprensa e no Poder Judiciário e 79% no Supremo Tribunal Federal. Aqui explique-se, né? Claro que quando você fala, você confia na presidência da República, eu acho que o cara, se votou no Lula, ele não está falando da presidência, ele está falando do presidente. Ele não está falando da presidência como instituição. Acho a pergunta ruim. Mas, de qualquer modo, a gente tem aqui Ministério Público, imprensa, Judiciário. E que mais? E os bolsonaristas? Vai lá. Já entre os que votaram em Jair Bolsonaro em 2022 estão no topo da confiança companhias privadas, 81%, e os militares, 77%. Logo depois aparecem também o Ministério Público, com 65%, a imprensa, 60% e o Judiciário, 59%. Mas em níveis, como se vê, bastante inferiores aos de lulistas. O STF é o que gera maior ceticismo nesse grupo, apenas 36% dizem confiar na Corte e 37% na presidência.
Isso também, convenham, não é surpresa nenhuma, dadas as demandas que estão lá, né? Tem mais um dado aí sobre confiança em instituição, vai. Vamos lá, apesar de as empresas e as Forças Armadas acumularem mais credibilidade entre os bolsonaristas, a maioria dos lulistas também afirma confiar nesses dois setores, 78% nas empresas e 72% nas Forças Armadas. Considerando as margens de erros da pesquisa, os níveis são semelhantes nos dois grupos de eleitores. Já o Congresso Nacional aparece mais abaixo nas avaliações, com 65% de confiança entre os eleitores de Lula e 51% entre os do ex-presidente Bolsonaro. Os partidos políticos, por sua vez, estão entre as instituições mais desacreditadas por ambos os lados. 58% e 41% dizem confiar neles, respectivamente. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas na mesma pesquisa que citamos mais cedo. Não é grande surpresa também, né? Eu inclusive acho, tem números específicos sobre as Forças Armadas, não me surpreendo que os bolsonaristas confiem mais nas Forças Armadas do que os petistas ou do que os eleitores do Lula. Agora, de toda sorte, considerando o que se viu, mesmo entre aqueles que votam no Lula, acho que a confiança é excessiva, né? Excessiva porque o comportamento deixou muito a desejar, né? E eu tenho que dizer isso com clareza. Sim, claro, eu reconheço que o golpe não foi dado, porque afinal de contas as cúpulas não aceitaram. Tudo isso é verdade. Agora eu pergunto, por que é que não se deu voz de prisão para muitos deles, né? Disse ontem e repito hoje, é preciso que a gente ponha fim ao espírito de tutela dos militares. E para